Olá, tudo bem com você? Neste vídeo eu irei te ensinar como utilizar os fluxos de dados do Power BI. Nós vamos pegar um projeto, um PBIX pronto e vamos publicar na web, configurar os gateways e depois vamos pegar esse modelo semântico e transformar em um fluxo de dados. Mostrar como esse processo é simples e como ele pode te ajudar a escalar aí os seus projetos utilizando o Power BI e os fluxos de dados. Ok? Bora comigo. Aqui no Power BI Desktop, eu coloquei apenas um cartãozinho aqui de um modelo bem básico, tá? Se vocês olharem aqui, eu tenho, deixa eu só fechar aqui, eu tenho tabelas de menção que filtram duas tabelas fato, tá? É um modelo comercial, tá? De onde vêm os meus dados, né? Essas primeiras tabelas aqui, ó, esses carinhas aqui, eles vêm do meu SQL Server, tá? Esse carinha aqui é a minha de calendário, que só está buscando os seriados lá no site, na web, né? Da Ambima, então ela tem uma fonte sim, ela tem uma fonte web aqui, e essa Fmetas aqui é um arquivo da pasta de trabalho do Excel, tá? Então, isso dá para ver muito bem aqui quando a gente vem em exibição, dependências de consulta, tá? Se eu mudar o layout aqui, ó, dá para ver, né? Ó, SQL Server, Ambima que eu falei para vocês da web e aqui uma pasta local. Ok? Então, supondo que o relatório está pronto, né? A gente fecha, aplica, ele está funcionando. Tenho aqui 3 medidas criadas. Não depende agora. Nós vamos publicar esse relatório, tá? Então, primeiro nós salvamos ele, né? E eu já criei um workspace lá na web, que chama conteúdo fluxos de dados, tá? Então, venho aqui, selecionar, tá? Ele está sendo publicado nesse momento, o Power BI Serviço, Power BI Online, ok? Posso clicar aqui em abrir, já vai abrir aqui no navegador padrão, tá? E ele abriu o meu relatório. Até aí, nada de demais, isso é o mais básico aí que a gente faz. Então, eu vou entrar aqui no Workspace, eu não quero abrir o relatório em si. O que eu quero mostrar para vocês? Que eu apenas fiz a publicação de um arquivo PBIX do Power BI Desktop e ele me cria aqui duas instâncias, tá? A primeira chamada relatório. E o que tem nessa camada relatório? Apenas os visuais, no caso, o cartãozinho ali que foi criado. Esse carinha aqui, o modelo semântico, é onde estão os meus dados importados, é onde estão as minhas medidas, é onde estão os meus relacionamentos, os meus tratamentos em M, estão aqui no modelo semântico. Tá? Então, sempre que eu publico um PBIX, ou quase sempre, como eu vou mostrar para vocês, ele tem essas duas camadas, o modelo semântico e o relatório. Por que eu estou falando isso para vocês? Para fazer sentido isso depois da hora que eu transformar no fluxos de dados, tá? Quando a gente clica aqui, ó, em exibição de linhagem, tá vendo? Esse símbolozinho aqui, ele vai demonstrar essas dependências, tá? De uma forma bem clara. Tá vendo? Metas, web, SQL Server, entrando no modelo semântico comercial, no relatório comercial, tá? Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês. Eu posso criar outros relatórios consumindo dados desse modelo semântico, tá? Mas primeiro, vamos configurar o gateway desses dados aqui. Por quê? SQL Server está na minha máquina. Metas está na minha máquina. Web não, tá? Então como que a gente faz isso? Em configurações do modelo semântico, tá? Conexões de gateway em nuvem, tá? Nós vamos configurar aqui essas fontes de dados. Ó. Então, vamos lá. Adicionar o gateway. Esse cara aqui, no arquivo do Excel.
Tá? Então, vou colocar aqui metas, o nome da conexão, o nome que me veio à tona. Tá? Nome do usuário do Windows. Tá? Eu tive que criar um usuário local aqui, né? Deixa eu até lembrar aqui, ó. Outros usuários. Nem lembro. Arc. Inclusive, isso fica uma dica, tá? Se você está sofrendo porque você tem só o usuário da Microsoft, você tem que criar um usuário local na máquina que você está utilizando, tá? Então, Arc Power BI underline Nitro. Esse é o nome do usuário que eu criei local, tá? Então tá aqui. Já tinha a senha salvo, nível de privacidade criar. Ele aceitou, legal? Tenho outras duas fontes, tá? Vamos lá. Eu tenho também o SQL Server. Tá vendo que ficou verdinho aqui? Tá? Então, vamos lá. Esse aqui, o SQL Server. Vou chamar de SQL Tax Scholar, que é o nome do banco lá, tá? Ele já pegou o servidor, banco de dados, método de autenticação. Vou colocar básico, porque aqui é o usuário SA e a senha que eu coloquei aqui, tá? Aqui eu não tico nada organizacional criar. Já foi. Tá? E a outra fonte de dados é da web. Tem que ficar esperto que tá vendo que ela aparece aqui também, porque eu posso adicionar ela ao gateway ou não, mas eu não preciso, porque eu vou configurar ela na conexão de nuvem. Olha só quanta coisa legal que vocês estão assistindo nesse vídeo, só para a gente poder chegar lá no Dataflow e vocês verem como é muito simples, tá? Então aqui, ó, adicionar ao gateway. Opa, perdão, eu já tinha adicionado, né? Vou descartar alterações, vou voltar, desculpa. Aqui, ó, mapeia para metas, que foi que eu já criei. E aqui, conexão de nuvem, pessoal. Eu vou dar um aplicar, tá? Conexão de gateway do comercial atualizada, tá? Aqui, ó, tá vendo que deu um chiou um pouquinho aqui na web. Ele só vai pedir para eu colocar aqui, ó, para conectar qual nível. Como eu estou trabalhando todo mundo no nível organizacional, coloquei, já foi. Agora eu consigo atualizar meus dados, tá? Então, vamos voltar aqui no Workspace, tá? Se eu quiser clicar aqui para atualizar, ele vai atualizar normalmente, mostrando que todas as minhas fontes foram configuradas, tá? Posso clicar aqui nos três pontinhos e ver quanto tempo demora isso, praticamente. Aqui foi a publicação inicial, né? Vamos ver aqui se já atualizou ou não. Ó, já atualizou. Rapidinho, tá bom? Beleza, até aí nada de novo, né? Para vocês, talvez. Vou voltar aqui no Power BI Desktop, vou dar um entendi, e eu vou mostrar agora como você pode criar novos relatórios a partir daquele modelo semântico, tá? Imagina só, eu vou salvar como esse cara aqui, só para não perder os dados, tá? Vou chamar aqui de comercial 2. Vou salvar. Já está salvo, beleza? Ele ainda está com a carga de dados aqui, tá? Eu vou excluir todas essas tabelas, aqui, sem medo, tá? Vou excluir esses caras aqui, excluir. Vou dar um fechar, aplicar. Não se preocupe. Vou excluir minha tabelinha de medidas também, né? Ok. Aí ele aparece essa mensagem aqui do lado, né? Você ainda não carregou nenhum dado, obter dados. Né? Eu já tenho um modelo semântico publicado na web, ok? Então eu posso me conectar a ele, utilizar os relacionamentos dele, utilizar as medidas com novos visuais, tá? Então eu venho aqui e obter dados, modelos semânticos do Power BI. Tá vendo? E eu tenho aqui, ó, comercial. Conectei nele e o cartão vai subir normalmente. Repare que eu perdi aqui do lado, né, o ícone do visual de tabela e também da DAX Queries, né? Além disso, quando eu clico em medidas,
Ele não aparece mais o conteúdo das medidas, não consigo formatar nada, porque isso aqui é só uma camada de relatório. Tá? Apesar de ser um novo arquivo PBIX, os dados não estão aqui. Olha aqui embaixo onde estão os dados. Ó, conectado ao vivo ao modelo semântico do Power BI comercial em conteúdo fluxos de dados. Tá? Então, quando eu precisar mudar medidas, mudar relacionamentos, é lá no modelo semântico que eu tenho que mudar isso. Tá? Vamos publicar esse cara para vocês verem como que isso fica. Vou publicar, ele pede para salvar. Vou escolher aqui o Workspace. Ok? Vamos voltar lá para o meu Workspace. Vou atualizar aqui. Veja só agora. Legal, né? Eu tenho 2 relatórios em um único modelo. Opa! Em um único modelo semântico. Tá? Os 2 relatórios estão dependentes desse cara. Eu posso, inclusive, excluir o primeiro relatório que não foi, que subiu junto com ele. Eu posso excluir, não tem problema nenhum, tá? Eles são independentes, tá bom? Legal. Vocês viram que nós criamos, eu posso criar N relatórios aqui, tá? E se eu precisasse, e só que eu fiquei dependente das tabelas que estão aqui, das medidas que estão aqui. E se eu quisesse criar um relatório apenas só com as consultas da SQL Server? Eu não pudesse colocar metas, eu ia pegar as tabelas desse cara e misturar com outras tabelas de algum outro lugar, né? Eu ia ter que criar um novo modelo semântico obtendo dados, né? E toda vez que eu fosse disparar uma atualização, eu ia consumir recursos do servidor ou também daqui buscando nas metas, né? Então, a ideia do fluxo de dados que nós vamos ver agora é criar uma camada intermediária exatamente aqui, tá? A gente vai criar uma camada intermediária aqui, vai estar ligada diretamente às fontes de dados, de forma que eu possa escalar o consumo dos dados sem onerar o processamento. Então, aumenta a tua produtividade e você vai ter sempre os dados atualizados ali no fluxo de dados. E aí aumenta as possibilidades também de você poder pegar algumas tabelas e não sempre ficar fixo aquele modelo semântico, tá? Então você vai aumentar a ramificação, né? Aí você vai me perguntar, e Alice, como que eu crio um fluxo de dados, né? Eu tenho acesso? Então, vamos lá. Fluxo de dados é uma instância que você vai ter, se você tiver pelo menos a licença Pro, né? De Pro para cima, né? Para você fazer compartilhamentos seguros, no mínimo você precisa ter a conta Pro, tá? Então você precisa ter a conta Pro, se você tiver, você já tem acesso aos fluxos de dados, beleza? E vocês vão ver como é simples se vocês utilizarem esse conceito. Usa o Power BI Desktop para desenvolver. Está tudo desenvolvido, está tudo pronto, você pode até subir do jeito que eu fiz aqui e depois só trocar para o fluxo de dados, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Eu vou pegar aqui, eu entendi, eu vou abrir o comercial de novo, tá? Que é o dataset, tá vendo? Eu não tenho mais a camada do Power Query aqui, ó. Tanto é, se eu clicar aqui, ó, uma conexão Direct Query é necessária, tá? Então vamos abrir aquele que tem tudo, que é o dataset, o comercial, tá? Ele está abrindo aqui. Enquanto está abrindo, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu sininho, porque isso ajuda a fortalecer o canal e que eu traga sempre conteúdo nesse nível para você. E melhor, né? Totalmente gratuito, ok? Então voltamos lá no dataset ou modelo semântico comercial. Vamos voltar lá para o Power Query, tá? E por que eu estou voltando para o Power Query? Porque o fluxo de dados, pessoal,
nada mais é do que o Power Query Online. Então, todos esses tratamentos, essas tabelas que estão aqui, elas vão migrar para o fluxo de dados. E eu apenas vou fazer uma conexão depois com elas aqui. Tá? Então, olha só. Vamos lá para a web, então. Então, nesse mesmo workspace, eu posso clicar aqui em Novo e Fluxos de Dados. A internet hoje aqui está uma beleza. É bom que aconteça isso para você ver que, às vezes, dá uns bugzinhos, tá? Vamos lá, Novo, Fluxo de Dados. Agora foi, tá vendo? Não é nada ensaiado, eu não estou cortando esse vídeo, estou fazendo uma pancada só, tá? Então aqui, eu vou definir novas tabelas, tá? Eu vou construir um novo fluxo de dados. Então eu venho aqui em adicionar novas tabelas. Legal? E aí, ó, olha aqui, ó, por que eu falei, ó, tá vendo aqui em cima? Power Query. Nada mais é do que o Power Query Online. Eu tenho todos os conectores aqui, praticamente todos. Tem alguns que não tem, que tem no Power BI Desktop que não tem aqui no Online, tá? Só acho que 2 que eu reparei até hoje que não. Mas os mais comuns estão aqui, tá? Como que eu, Alisson, trabalho construindo um fluxo de dados? Eu desenvolvo totalmente lá no Power BI Desktop e eu só trago as tabelas para cá. Eu acho muito mais simples. Tá? Então você pode ver aqui, ó, consulta em branco ou aqui consulta em branco, tá? Vou clicar aqui, ó, consulta em branco. E aqui ele pergunta aqui embaixo, ó, gateway de dados, né? No fluxo de dados, o gateway agora a gente configura ele dentro do fluxo de dados. Então, como eu já configurei lá, eu posso escolher aqui qual gateway eu vou utilizar, caso você tenha mais de um, tá? Então você já vem e seleciona aqui, ó. Eu só tenho um, coloquei esse carinha aí, deu um próximo. E aqui é a carinha do fluxo de dados, tá? Ele é igualzinho ao Power Query, e é o Power Query mesmo. Tem um layoutzinho, alguma coisinha diferente aí, tá? E essa consulta em branco aqui eu posso excluir, porque ela precisa pelo menos uma para entrar aqui dentro. E aí, olha só, e você vai ficar espantado se você nunca trabalhou com fluxo de dados agora. Eu vou lá no Power BI Desktop, estou aqui no comercial, onde tem as minhas queries, eu vou selecionar tudo, segurando Shift, né, cliquei, vou apertar Ctrl C no teclado, vou lá na web, vou clicar aqui nessa área em branco e vou dar Ctrl V. É isso mesmo, Ctrl C, Ctrl V, tá? E aí, tá vindo esse sinalzinho de exclamação aqui, por quê? Ele está esperando que eu configure a conexão, tá? Então vamos lá, configurar a conexão. Olha só, que interessante. Como eu já fiz a conexão lá no dataset, no modelo semântico, ele já identificou que eu estou me conectando ao Acer Nitro SQL Express da Xcolor. Entendeu? Então, por isso que configura tudo lá no Power BI Desktop, sobe, configura o gateway, depois você vem para o Dataflows, tá? Eu posso dar um conectar aqui, ó, e ele já vai carregar todas as tabelas aqui para mim. Sem crise, tá? Agora, Fmetas. Preciso configurar a conexão. Ele já identificou também, porque eu já configurei lá atrás. Beleza? Vamos ver de calendário. Ele vai pedir, pelo menos que eu dê um conectar aqui, tá? Sem problema. Ó, então estão todos os meus dados aqui. E agora eu vou contar um segredinho para vocês, tá? A decalendário que eu utilizo, eu jogo ela dentro do Dataflow. E eu gero, às vezes, até 2050, dependendo das empresas. E quando eu consumo dentro do desktop, eu só filtro o período de data que eu tenho. Então eu tenho uma decalendário igual para todos os dados, né, daquela empresa. Então é uma dica que eu deixo para vocês. E eu vou mostrar aqui como faz. Tá? Inclusive, eu copiei tudo aqui para vocês, mas aqui eu vou dar uma dica pessoal para vocês.
Aqui eu tenho fontes tanto do SQL Server, como tenho um arquivo de pasta de trabalho do Excel e tenho a decalendário aqui. Pode ser que eu dispare atualizações em horários diferentes para cada fonte de dados. E isso é configurado para cada fluxo de dados. Então, eu, Alisson, gosto de separar de acordo com a fonte. E é uma boa prática, vai te dar uma maior liberdade para as suas atualizações. Então, por exemplo, esse fluxo de dados aqui, eu quero configurar ele só para SQL Server. Então, eu vou excluir a decalendário daqui e também a fmetas, tá? Ok? E vou dar um salvar e fechar aqui. Ele avaliou. Lembrando, aqui não tem relacionamentos, aqui não tem medidas DAX, são somente as tabelas e os tratamentos que foram feitos. Tá? Então aqui eu vou chamar de fluxo, eu não preciso pôr nome de fluxo, vou colocar só SQL Server. SQL Server. Salvei. Sempre que você salva um fluxo de dados, você tem que atualizar os dados, tá? Para você popular o fluxo de dados. Então, depois que ele entra nesse telinha, você pode fechar, tá bom? Ó, e cadê, ó? Ele já está sendo criado. Vamos dar um atualizar aqui. Ó, aqui está a parte de cima, ó, e aqui, ó, fluxos de dados. Por enquanto está tudo duplicado aqui, né? Tá vendo? Fluxos de dados SQL Server, tá? Ele herdou aqui as outras tabelas porque a gente pôs, mas isso aqui vai com alguma memória aqui. Mas tá vendo? Esse aqui não era para subir. Tá? Depois que atualizar isso aqui, resolve. Vamos criar agora os fluxos de dados da decalendário e da tabelinha de metas. Então, até para ficar craque. Novo fluxo de dados, adicionar novas tabelas, consulta em branco. Já seleciono o meu gateway aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar lá a query da metas, né? Vou colar ela aqui. Posso tirar minha consulta nula daqui. Clico aqui, ele vai pedir para eu fazer a conexão, né? Então, configurar conexão, já está configurado. Posso dar um salvar e fechar. Vou chamar isso aqui de metas. Atualizar agora. Posso fechar. A última que falta é a de calendário. Tá vendo? Metas, tá bonitinho aqui. Então, populando as tabelas aí. Vamos pegar agora de calendário. Ctrl C. Novo, fluxo de dados. Adicionar novas tabelas. Consulta em branco. A de calendário precisa de gateway? Não. Então, vou dar um próximo. O dado dos feriados está na web, né? Não preciso. Vou tirar essa consulta nula daqui. Ele só vai pedir para eu dar um conectar aqui. Legal. Aí você já tem uma de calendário para toda a empresa, né? Vamos salvar, fechar. Vou chamar aqui de calendário. Vamos salvar. E atualizar agora. Legal? Vamos ver como está ficando isso aqui. Tá? Por algum motivo, não ficou legal isso aqui. Isso aqui acontece porque eu coloquei os dados na fonte e depois tirei, né? Como tá fácil, vamos criar novamente? Cara, vou excluir o fluxo de dados, não tem problema. Vou selecionar só as tabelas que eu quero, são essas aqui, e aí já fixa, né? Novo, fluxo de dados, definir novas tabelas. Eu escolho uma consulta em branco, vou querer sim o gateway, próximo. Vou colar aqui. Vou apagar minha consulta nula. E vou configurar a conexão, que já leu. E tudo certinho. Salvei e fechei.
e vou chamar agora novamente SQL Server. E vou dar um atualizar agora. Legal? Agora é para ter ficado um layout clean aqui. Ó, tá vendo? O banco, apesar de ter mais tabelas, né? Ele está conectado nesse fluxo, a web nesse fluxo e a meta está nesse fluxo. Por que eu separei em fluxo? Tá? Abri um monte de coisinha aqui, né? Agora ele fica os recentes, né? Por quê? Se eu fizer assim, ó, quero mostrar para vocês que eu posso configurar individualmente as atualizações. Então, ó, se eu vier aqui em configurações, credenciais de dados não precisa, né? Eu venho aqui atualizar e eu coloco o horário, né? Semanalmente, coloco aqui os horários que eu quiser para cada fonte, entendeu? Então, isso é o melhor para fazer. Preciso ficar rodando a atualização do calendário, por exemplo? Não precisa, tá? Então, essa é a ideia de separar os fluxos. Tá, legal, Alisson. Agora, como eu consumo esses fluxos de dados? Né? Só esperar terminar aqui o do SQL Server. Vamos ver aqui. Ó. O que a gente vai fazer agora? Ao invés do modelo semântico se conectar diretamente às fontes, nós vamos trocar para que ele se conecte diretamente aos fluxos de dados. Tá? Então, a gente vai lá no comercial, é esse carinha aqui, tá? Como que eu faço? Tá? Aqui está toda a de calendário. Eu posso fazer uma nova consulta, mais Power Platform, fluxos de dados. Vou conectar aqui. Ele vai listar todos os fluxos de dados que eu tenho. Venho aqui em Workspaces. Olha lá, conteúdo, fluxos de dados. Olha a minha de calendário aqui, ó, no fluxo de dados. Já bonitinha. Então, vou dar um OK. Vou lá. Tá vendo? Ela já está pronta aqui, ó. As etapas para tratar. E aqui ela já veio tratada. Não preciso fazer mais nada, né? Então, eu posso excluir esse carinha daqui. Posso renomear aqui para o nome correto, tá? Porque tinha duas, então ela não permite que tenha o mesmo nome, tá bom? Vamos obter a metas, né? Consulta nula, perdão, nova consulta, mais per platform, fluxo de dados, conectei, workspaces, metas. Só tem uma tabelinha F-metas lá dentro, metas, tá? Excluo essa aqui e F-metas. Legal? Vamos ver se já terminou o SQL Server. Às vezes tem que vir aqui atualizar. Já terminou. Legal? Está completo. Atualizou para as 10h03. Então vamos conectar essas tabelinhas. Então, nova consulta, mais per platform, fluxos de dados. Estou tentando ser bem didático, bem passo a passo mesmo, tá, galera? Ó, SQL Server, todas as minhas tabelinhas aí. Eu posso esticar elas todas aqui de uma vez já, todas tratadinhas, tá? Legal? Então venho aqui, excluo de clientes, de municípios, de produtos, esses caras que eu tenho aqui embaixo, né? Vou excluir, sem problema nenhum, e aqui eu só tiro o número 2, que aí não quebra as medidas que já estão feitas, por exemplo. Talvez um relacionamento ou outro tenha que refazer, tá? Tá vendo? Agora eu só tenho fluxo de dados na minha base, tá? Se eu vier aqui em exibição, dependências de consulta, tá vendo? Olha que coisa linda. Fluxos de dados e todas as fontes, tá?
ele torna um staging aqui para mim, não que substitua uma estrutura de staging, de DW, de lakehouse, tá? Mas quebra um galho em estruturas menores, tá? Para você fazer seu lago de dados aí, tá? Então, configurei tudo, né? Tudo fluxo de dados, posso fechar e aplicar. Ele vai atualizar, vai carregar, vai mostrar aqui, ó, aguardando, ó, Power Platform Data Flows, tá? E aqui, ó, ficou, não mudou o número, né? Só vamos conferir o relacionamento, ó, só perdeu com a de calendário, tá? Aí a gente marca ela como data, né? Sempre, nunca esqueça isso. Terminar aquelas tabelas que porventura possam ver criadas, né? E na F vendas, ó, data com data. E aqui, cadê você? Foi para o topo, né? Marquei o topo. Data com data. Joia. O resto das outras tabelas, ó, mantiveram os relacionamentos. Aqui eu só tenho vendedor e data, tá certo? Beleza. Certinho, tá? E agora eu vou salvar esse cara, tá? Eu vou salvar ele. Salvei. E vou dar um publicar no mesmo workspace onde ele estava. Ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, porque já tem um conjunto de dados com nome comercial, né? E pra vocês verem, né? Algumas mensagens está escrito conjunto de dados, em outros modelos semânticos, mas é a mesma coisa, tá? Entendeu, tá? Posso fechar aqui, vou dar um salvar. E olha só a hora que eu atualizar isso aqui. Como que vai ficar essa estrutura. Vou lá, pessoal. Então, a estrutura não tem mais nenhuma tabela aqui dentro. Tá vendo? Nenhum objeto aqui, tá? Então, eu tenho uma decalendário no meu fluxo de dados, que pega dados da web, pegando os feriados. Tenho meus dados principais dentro do SQL Server, que através de um fluxo de dados, de um horário de atualização, eu quero programar. Tenho minhas metas num arquivo de passo de trabalho do Excel. Tenho um fluxo de dados específico para ele. Os três estão sendo consumidos por um modelo semântico, que tem seu horário de atualização também, e eu tenho alguns relatórios conectados a esse modelo semântico. Poderia criar outros modelos semânticos pegando só duas dessas tabelas, uma só, né? E poderia ter N relatórios conectados a esse. Um único detalhe, né? Sempre programe as atualizações dos fluxos de dados antes do modelo semântico, né? Para você pegar os modelos atualizados, porque senão você vai atualizar o modelo com dados antigos aqui. Então, primeiro atualiza os dados nos fluxos, depois no modelo semântico. Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa aqui nos comentários, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários também elogios ou críticas sobre o vídeo. Quero saber do seu feedback se isso é útil para você, tá bom? Também não esquece, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, para você não perder as notificações dos meus novos vídeos. Não esquece de ativar o sininho. Beleza, galera? Minhas redes sociais também estarão na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui. Me segue lá, me manda uma mensagem, me manda um opa, vamos interagir. Beleza? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.